Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. É um prazer estar aqui convosco a falar sobre o futuro do sistema de pensões. Eu vou focar precisamente a minha intervenção apenas no sistema de pensões pela relevância que as pensões têm no contexto da segurança social. E dado o adiantado da hora, sem mais demora, vou começar precisamente por falar-vos de dois conceitos de sustentabilidade que podemos aplicar às pensões e que foram, na verdade, discutidos esta manhã no primeiro painel. Quando falamos de pensões e quando falamos de segurança social em geral, focamos-nos, as mais das vezes, na questão da sustentabilidade fiscal. Se, olhando para o deve e o haver, o sistema é efetivamente sustentável. O que não olhamos, não olhamos com a mesma atenção, é a questão da sustentabilidade social, ou seja, se as pensões futuras são ou não adequadas para garantir determinados padrões de vida e dignidade quando chegamos à idade da reforma. E eu trago aqui um exemplo que foi precisamente discutido esta manhã sobre a relevância que estas questões, as questões financeiras e as questões sociais, têm no contexto da União Europeia. A Comissão Europeia publica desde 2001 um relatório sobre a sustentabilidade financeira das pensões. Apenas em 2012 começou a publicar também um relatório sobre a sustentabilidade social. Portanto, há claramente aqui uma hierarquização destes dois objetivos, de sustentabilidade social e de sustentabilidade financeira, com um claro pendor para as questões da sustentabilidade financeira, nesta temática, como de resto em várias outras no contexto da União Europeia. Eu começava, se calhar, aqui por nos fazer focar neste que é o elemento central no jargão das pensões, o rácio de dependência. O rácio de dependência basicamente mede o número de pessoas com 65 anos ou mais por cada 100 pessoas entre os 20 e os 64 anos. E o que eu tenho aqui neste gráfico, a linha azul, é o OCDE e, portanto, o que vemos é que por agora temos cerca de 25 pessoas no conjunto da OCDE por cada 100 pessoas em idade ativa, 25 pessoas com mais de 65 anos cada 100 pessoas entre os 20 e os 64, mas que esse valor vai aumentar e vai aumentar muito nos próximos anos. A linha vermelho, a laranja, é a linha do Japão, e eu escolhi o Japão porque é um daqueles países em que nós sabemos que efetivamente o problema do envelhecimento é um problema muito premente. E comparava agora com a linha verde, que é a linha para Portugal. E, portanto, quando pensamos nos problemas de envelhecimento em Portugal, temos que ter consciência que seremos, em breve, um dos países mais envelhecidos do mundo. E este é um aspecto que temos que ter presente, porque é um desafio que o nosso sistema de segurança social enfrenta, que não é necessariamente comum, ou pelo menos com a mesma intensidade, a outros sistemas. Normalmente, quando pensamos em quais as soluções para este desequilíbrio, pensamos em questões financeiras e pensamos, por exemplo, por que não aumentar a poupança? Se aumentarmos a poupança dos ativos, resolvemos o problema. E eu aqui gostaria de chamar a atenção, por um lado, para um aspecto que a Susana focou na sua intervenção, que é a decisão de poupança para a reforma é uma decisão extremamente complexa, porque há uma série de riscos que nós não conseguimos medir, nomeadamente quantos anos é que vamos viver após a reforma, não temos bem consciência de como é que será o nosso padrão de rendimentos ao longo dos anos, e, portanto, esses riscos são riscos complexos, a que acresce a complexidade do próprio sistema financeiro que iria mediar essa poupança, que torna estas soluções de fundos de pensões ocupacionais ou de fundos de pensões privados algo limitadas. Além disso, o que nos mostra a literatura económica é que estas são opções muitas vezes apenas existentes para os mais ricos e para os mais informados. Obviamente podemos pensar que se tornarmos estes mecanismos complementares de poupança obrigatórios, ou se optarmos pelo self-enrollment que foi falado há pouco, que de alguma forma mitigamos este problema das pessoas que têm menos rendimentos não estarem tão atentas para esta necessidade de poupar. Mas eu diria que o elemento fundamental é, será que essas pessoas
podem efetivamente poupar, e aqui temos que centrar-nos na realidade portuguesa, em que temos 25% da nossa mão de obra a receber o salário mínimo, em que temos cerca de 40% das pessoas que não conseguem fazer face a despesas inesperadas, que temos mais de 50% da nossa mão de obra sem o ensino secundário. Portanto, é para esta realidade que temos que olhar e pensar então se estamos ou não a garantir pensões adequadas. E eu aqui iria até mais longe, porque se pensarmos, muitas vezes é-nos apresentada a solução do sistema de capitalização. Portanto, em vez de termos um sistema de repartição em que os mais novos estão a pagar as pensões dos mais velhos, se estivéssemos num sistema de capitalização em que cada um tem a sua conta individual, não existiria qualquer problema do envelhecimento da população. E, na verdade, essa é uma grande falácia. Eu trago-vos aqui duas imagens. Portanto, na imagem, hoje, o que temos é os triângulos laranja, são as pessoas em idade ativa e, portanto, que estão a produzir para os triângulos azuis. Portanto, a produção de um país, mesmo que eu chegue à idade da reforma e tenha efetivamente dinheiro na minha conta bancária, a questão fundamental é o que é que eu posso comprar com esses bens. Eu tenho que existir produção no meu país, de forma a que eu possa efetivamente satisfazer as minhas necessidades. E, portanto, o que vemos é que em 30 anos esta imagem vai sofrer alterações profundas. Portanto, vamos ter muito menos pessoas a produzir e muito mais pessoas em idade da reforma. É este desequilíbrio central entre aquilo que podemos produzir no nosso país que temos que avaliar e que temos que analisar. E esta questão afeta de igual forma um sistema de repartição ou um sistema de capitalização. Esta é uma falácia repetida várias vezes, mas que de facto o sistema de capitalização não iria resolver o problema fundamental de sermos cada vez menos novos para cada vez mais pessoas em idade da reforma. Portanto, a grande questão é esta: como é que podemos garantir que vamos continuar a produzir o suficiente para garantir os níveis de bem-estar que achamos desejáveis na nossa sociedade? E eu aqui fazia um parênteses, porque se o problema fosse apenas financiamento, mesmo que o problema fosse apenas esse, não parece que reduzir a generosidade do sistema, e aqui uso generosidade sem nenhum juízo de valor, portanto, não parece que apenas maiores contribuições do fator trabalho ou menores pensões, isso não seria a única solução. Podemos e devemos pensar num sistema de pensões de uma forma abrangente no contexto das políticas públicas. A Susana, na sua intervenção, falou nomeadamente sobre a possibilidade de tributar o capital. Eu aqui falaria também de um aspecto que foi referido esta manhã, de Portugal no contexto europeu, e se não deveríamos também repensar aquilo que é a tributação no contexto europeu, nomeadamente o que nós vemos neste momento são fenómenos de concorrência fiscal entre países que pertencem ao mesmo mercado único e que, portanto, essa concorrência o que faz é diminuir a capacidade individual de cada um dos países que integram essa União de garantir o Estado Social. E, portanto, temos que olhar para isso no contexto europeu também e de forma célere. Temos também a questão da tributação do digital, por exemplo, que veio revolucionar um pouco a forma como encaramos a tributação. Temos empresas que geram valor em países onde não têm presença física e, portanto, isto contraria a lógica do nosso sistema fiscal e temos que o adaptar a esta nova realidade. Portanto, mesmo que o problema fosse apenas financiamento, haveria outras formas, além dos instrumentos que já conhecemos dentro do sistema de pensões e, portanto, às vezes é-nos apresentada a questão da sustentabilidade da segurança social quase como se não houvesse solução a não ser ou aumentar as contribuições do fator trabalho ou diminuir as pensões. Não, a política pública é de facto muito mais vasta e podemos repensar a tributação neste contexto. Portanto, voltando à nossa questão, como é que podemos garantir que vamos produzir o suficiente para manter os níveis de bem-estar que desejamos? Obviamente, uma resposta é, ora bem, se somos menos, se formos mais produtivos, então isso não será um problema. A questão é que a realidade nos tem mostrado, este gráfico que eu tenho aqui, o gráfico das barras, é o gráfico com o crescimento médio anual da produtividade nas últimas décadas, e, portanto, o que nós verificamos é que a tendência do crescimento da produtividade é negativa. Obviamente, há aqui algumas especificidades no nosso país, mas esta tendência de decréscimo do crescimento da produtividade é uma tendência transversal aos vários países da OCDE. E, portanto, é preciso
repensar quais serão as causas desta evolução. Em Portugal, eu acho que há um elemento fundamental e que ainda nos dá muita margem para ganhos de produtividade, que é a questão da educação. Eu pus apenas ali 2 números, porque acho que esses 2 números são bastante ilustrativos. Como vos dizia há pouco, em Portugal temos 52% da população em idade ativa sem ensino secundário. Portanto, 1 em cada 2. Se compararmos com a União Europeia, esse número desce para 1 em cada 5. E, portanto, temos, obviamente, por via da educação, ainda margem para conseguir sermos mais produtivos e produzirmos mais. É nesta medida que eu vos digo que, quando pensamos o sistema de segurança social, em particular o sistema de pensões, temos que pensar de forma abrangente, porque, por exemplo, as políticas de educação terão um impacto, sem dúvida, muito relevante. Outra questão que é frequentemente discutida é a questão de aumentar a participação dos mais velhos. E aqui eu faria o seguinte ponto. É verdade que há muitos países que têm mais ou menos a mesma idade de reforma, ali à volta dos 65 anos, mas o que se verifica depois é que diferentes países têm diferentes níveis de participação no mercado de trabalho das pessoas com mais de 65 anos. E, portanto, isso diz-nos que há incentivos diferentes nestes países, há razões diferentes para nestes países a taxa de participação dos mais velhos ser tão disparo. Aqui eu começava por um dado, que é, este gráfico mostra-vos os ganhos na esperança média de vida nos últimos 15 anos, e se olharem para os dados de Portugal, temos um ganho à volta de 5 anos, e a barra azul é a barra do número de anos que ganhamos com saúde. Ou seja, efetivamente, os ganhos na esperança média de vida têm sido acompanhados de ganhos também no número de anos em que temos boa saúde. Isso poderá ter consequências para o mercado de trabalho. Porém, há assimetrias entre a população que não podemos ignorar. Aqueles ganhos de esperança média de vida e, sobretudo, ganhos com saúde, não são iguais para todas as pessoas e há diferenças muito significativas em termos de diferentes grupos socioeconómicos. Eu não vos vou pedir o esforço de ler este gráfico tão legível, que nós economistas gostamos sempre de mostrar gráficos que são, na verdade, elegíveis, mas a mensagem do que ali está é o seguinte: a percentagem de pessoas em boa saúde é muito dispar se compararmos pessoas com rendimentos diferentes, portanto os mais ricos e os mais pobres, se compararmos pessoas com diferentes níveis de educação, se compararmos homens e mulheres. Obviamente que aqui o grande fator é o fator socioeconómico, que traz diferenças importantes, assimetrias importantes na nossa esperança média de vida e nos nossos anos adicionais de boa saúde. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, obviamente, aumentar a participação dos mais velhos no mercado de trabalho será positivo, mas isso não pode ser imposto a todos da mesma forma, porque cada um de nós terá uma capacidade de contribuir e de continuar a trabalhar muito diferente. E é por isso que temos que pensar em soluções que sejam efetivamente flexíveis e que tenham em conta estas diferentes características da população. Para quem quer e quem pode continuar no mercado de trabalho, eu diria que um dos desafios fundamentais que irá enfrentar, mais do que barreiras legais, que na verdade em Portugal são relativamente diminutas quando comparadas com outros países da OCDE, temos barreiras sociais. Portanto, há uma percepção negativa sobre o trabalho dos mais velhos e aqui dir-vos-ia que somos, na verdade, dos piores países a nível europeu. Portanto, em termos das percepções que temos sobre o trabalho dos mais velhos. As barras azuis escuras é a proporção de pessoas que respondeu a este questionário do Eurobarómetro que considera, por exemplo, que os empregadores têm percepções negativas sobre as pessoas, sobre os mais velhos que trabalham nas empresas, consideram, cerca de 85% das pessoas considera que os mais velhos são excluídos das oportunidades de formação e considera também que não é possível ajustar o horário de trabalho, ou seja, mesmo que uma pessoa mais velha queira continuar a trabalhar, mas se calhar com um horário mais reduzido, as pessoas consideram que não existe este tipo de possibilidade dentro das empresas e, portanto, mais do que barreiras legais, temos barreiras sociais que não se mudam por decreto e que serão, obviamente, difíceis de contornar no curto prazo. É, portanto, preciso olhar para elas o mais cedo possível.
eu estou mesmo a terminar, gostava de distinguir duas noções de justiça que são muitas vezes trazidas à discussão quando falamos de questões de pensões. Uma delas é a justiça intergeracional, portanto, entre gerações. Nomeadamente o facto de, quando falamos no aumento da participação dos mais velhos, e mais uma vez referindo de quem quer e de quem pode continuar no mercado de trabalho, muitas vezes é-nos dito que esse aumento da participação dos mais velhos se vai traduzir numa redução do emprego para os mais jovens. Se olharmos para os dados de Portugal, por exemplo, na última década, o que vemos é que a taxa de emprego dos mais velhos aumentou cerca de 5 pontos percentuais e que, no caso dos mais novos, o que tivemos foi uma redução de 10 pontos percentuais. Ler estes números como se houvesse aqui uma causalidade é, obviamente, uma falácia, porque o que nós vemos, o que a literatura económica nos mostra, eu refiro-vos ali um estudo, por ser um estudo muito abrangente sobre esta questão da relação entre o emprego dos mais velhos e o emprego dos mais novos, que se focou em diversos países, fez uma análise aprofundada para cada um deles, e o que nos mostra é que haver uma relação é uma relação de complementariedade, ou seja, o emprego dos mais velhos a ter uma relação com o emprego dos mais novos é de o fomentar. Isto porque a economia é uma realidade dinâmica, portanto, esta ideia de que temos um número fixo de trabalhos, de empregos, e que, portanto, por cada pessoa que se mantém no mercado de trabalho, há uma que não pode entrar, é uma ideia errada, porque a economia é, obviamente, uma estrutura dinâmica. Pensemos, por exemplo, quando as mulheres entraram, recuemos alguns anos, algumas décadas, pensemos quando as mulheres entraram no mercado de trabalho. Quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, o que tivemos não foi homens a ficar no desemprego, tivemos mais crescimento económico, tivemos mais prosperidade, e, portanto, é nesta perspectiva que temos que encarar a participação dos mais velhos no mercado de trabalho. Depois há, obviamente, a questão da justiça intrageracional, ou seja, entre gerações, e este foi um ponto também abordado pelos meus antecessores, que é, vamos tendo percursos cada vez mais dispares, ou seja, os nossos percursos profissionais, familiares e por aí fora são cada vez mais dispares, e isso vai fazer com que sejamos cada vez mais desiguais e cheguemos à velhice também cada vez mais desiguais. E, portanto, novamente, o meu apelo seria para termos uma política pública integrada, que pudesse olhar para estas questões da desigualdade, não apenas quando ela já ocorreu, mas, efetivamente, desde o primeiro momento, ou seja, por exemplo, investindo no pré-escolar, investindo em cuidados de saúde, investindo em políticas ativas de emprego e por aí fora. Portanto, pensar no problema da segurança social de uma forma completamente integrada. Finalizava apenas com outras possíveis soluções. Naturalmente, podemos pensar em aumentar a participação dos outros grupos etários, que não apenas dos mais velhos. Há pessoas que estão fora do mercado de trabalho, haverá forma de as trazer para o mercado de trabalho. Qual é que é o papel da educação e da educação ao longo da vida, por exemplo, neste tipo de políticas? Outro aspecto, e que também foi muito falado esta manhã, é a questão da migração. A migração tem um papel fundamental no funcionamento dos nossos sistemas de segurança social. Eu pus ali uma imagem, do lado esquerdo tem o Tito Boeri, que é um economista muito famoso, que é presidente do Instituto de Segurança Social em Itália, e do outro lado, reconhecerão, temos o Salvini, precisamente. E neste momento há uma batalha acesa entre os dois em Itália, precisamente porque o diretor da Segurança Social o que diz é que a política de migração do atual governo irá colocar em causa de forma dramática a sustentabilidade da Segurança Social. Obviamente o Salvini tem outro tipo de argumentação, mas a questão da migração não é uma questão menor, é uma questão que devemos olhar com atenção, porque efetivamente o seu contributo para a sustentabilidade da segurança social, e já agora o seu contributo para aquele gráfico inicial em que vos mostrei o rácio de dependência, portanto a taxa de envelhecimento da nossa população, é obviamente muito afetada por padrões de migração, e que podem ter, na verdade, alterações profundas num curto espaço de tempo. É tudo, muito obrigada.